né? Foi bem brando, mas muito bacana. Pois é, mas me remete pelo menos para isso que eu tenho buscado trabalhar, que é essa aceitação, sabe? É de entender que o que eu tenho aqui é o que eu preciso, e eu só acreditar nisso, só consigo acreditar nisso se realmente eu confiar que tem um propósito maior, muito mais amplo, inteligente, e que é a causa primária de tudo que nos rege. Não é isso? E finalizando, né, Ângela Alfajor? Vai vontade de todo mundo. Aí voltando para a história da. Voltando para a história da caixa d'água. Repete para mim, por favor, isso que você falou aí agora. Ixi, mãe. Não, agora você falou aí. O finalzinho que você falou, tudo que eu tenho agora. O que eu tenho aqui, Aguinaldo, eu entendo hoje, estou buscando entender, que o que eu tenho, o que se apresenta na minha vida, é o que eu preciso. Na verdade, é o que eu preciso para a minha evolução. É a questão, inclusive, de merecimento, né? Em relação de causa e efeito. Mas, por conta disso, sempre aquilo que eu preciso. A minha necessidade está ali. Mas isso aí também você está atento, porque as situações aparecem na vida, se eu não estou atenta, elas passam e eu não percebo que eu tenho uma ação ali. É a vigilância, é a extrema vigilância, né, Patrícia? Né, Eu te perguntei isso, depois não nada. Só te pergunto, olha só, está dando aqui, eu estou. Esse acidente, então todo mundo procurando uma resposta. E eu tenho aquilo que eu mereço. E está todo mundo botando culpa no fulano. Está faltando a fé em Deus, porque cada um teve aquilo que merece. Por isso que eu pedi você, por exemplo, é voltar e falar, não, irmão, voltar e explicar isso aqui. O que eu tenho é aquilo que eu mereço. Então está fulano, botando a culpa em fulano, jogando um pro outro. Está faltando a fé nisso que você está acabando de explicar. E porque na hora que a gente fala de morte na visão estreita e humana, né, é uma coisa horrível, né? Mas se a gente consegue ampliar e vem uma questão de ampliação de consciência e entender essa morte aí como verdadeiramente uma transição, é o que, graças a Deus, é a inteligência suprema, e eles mereceram. Né? O que eu tenho é o que eu mereço, é o ter. Mas o que eu sou, né, eu vou construir. De novo, karma, né? Assim? É uma construção, né? Herdeiros de nós mesmos. Né? Nós somos nossas construções, nós mesmos. Hoje eu li uma coisa que fala sobre, no final de falava assim, para mim, serviu muito para deixar. O presente é uma dádiva, por isso que ele é presente. O presente é o quê? É uma dádiva, por isso que ele é presente. Daí é o Porque eu falei, eu tenho, porque eu sempre pensando amanhã, eu sou muito ansiosa. Então, às vezes eu vim aqui, aí eu terminei de ler, falei, mas amarrei assim, e só pensando nisso, eu já estou pensando nisso. Por isso que ele é presente, foi me dado. É um presente bacana. Né? Aí a questão é o que a Patrícia colocou pra gente aqui. O que a Patrícia colocou pra gente aqui. É a questão de ter olhos para ver. Não é isso? Diz que cavalo, mas eu não acredito muito nisso, não, mas tem um ditadozinho que fala que a oportunidade é o bicho sem rabo, sem chifre e ensaboado. Se não pega de uma vez, você não pega mais, né? Então ela aparece de novo. Ela aparece pra gente de novo, porque graças à misericórdia divina, as oportunidades surgem sempre para o nosso aprendizado. Inclusive quando aparentemente está tudo perdido, né, Aguinaldo? Não é isso? E aí ele finaliza, e aí eu trago para mim e eu preciso desse símbolo, sabe? Eu acho legal, me ajuda muito, a questão da caixa d'água, que o Frei Beto colocou lá naquela hora, sabe? Daí em diante competirá a eles, os discípulos, aqueles que já são iniciados, estão naquele caminho, né? A ação. Não é a inação, a ação. E para essa ação é indispensável a iniciativa e não a expectativa. Como é que é o negócio que incomodava tanta... Como é que é o máximo de esforço pessoal? É assim? Ou seja, a iniciativa e não a expectativa. Talvez por isso que eu acho que a gente não ter, talvez, a confirmação da tarefa seja uma coisa que nos motive a busca, a ampliação, porque senão você tem uma expectativa que é inerente do ser encarnado, na minha opinião, assim, porque é meio que como... Fazendo uma analogia muito tosca, tipo assim, você
tem a tarefa profissional, vamos dizer assim. Quando você tem uma autonomia maior, você tem autonomia de repente mudar processo, ou de evoluir, ou de analisar aquilo como um todo, você acaba ampliando seu conhecimento naquilo do que se simplesmente sua tarefa fosse carimbar alguma coisa. Então, quando você já vem, eu particularmente estou lendo aquele livro do Inácio que fala do Haiti, né? E eu estou no inicinho e a discussão deles é exatamente sobre por que quando a gente está aqui, a gente às vezes tem experiências de lembrar outras encarnações, mas não lembra o período em que a gente está no plano espiritual. E aí você vir para cá sabendo o que você veio trabalhar, em que você tem que evoluir, talvez te limitaria a buscar a solução só daquilo, enquanto que quando você não sabe, você vem com aquele objetivo principal, mas você tem vários objetivos secundários ali que podem ir evoluindo junto, né? Uma coisa interfere na outra, né? O Bruno, sabe o que eu acho que isso tem a ver? Com a busca de excelência. Excelência não é um ponto. A excelência é um horizonte. Se for um ponto, chegou ali e acabou. E por isso que a gente precisa de facão, para estar sempre incomodado e sempre buscando ampliação. A ampliação da consciência. Mas é isso mesmo. Eu acho que tem a ver com a busca de excelência. Excelência enquanto ser espiritual. Não é isso? É um horizonte, está lá. Quanto mais andar, ela vai para lá também. Mas tem um fim, eu acredito, porque senão também seria uma busca infindável e extremamente cansativa. Não é isso? Sem retorno, né? Sem Não é? Aí você vai viver a sua destinação. E aí precisamos de muita disciplina. Porque a disciplina tem que ir além. Não é disciplina de fazer tudo na memória, não é? Tem muita coragem, né? Coragem, sim. Muita coragem, né? Muito bem. Gente, muito obrigado pela participação, pelo envolvimento. É sempre muito bom poder contar, sabe, com esse envolvimento, com essa participação mesmo. E eu peço aqui agora, gostaria de pedir a... Gostaria de pedir o seguinte, que a gente possa retornar aos nossos lares aí de uma forma mais serena e mais corajosa também. E que a gente possa, com isso, estar sempre ampliando cada vez um pouquinho mais as nossas consciências, as nossas capacidades de discernimento. E nesse retorno aos nossos lares a gente possa também propagar isso para aqueles que estão com a gente. E obrigado de coração. Obrigada, Senhor. Prazer ouvir. Obrigado.